Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá do 7º ano. O tema será números, porcentagem. É o mesmo tema da semana passada. Eu sou a professora Aline Neri, trabalho na Escola do Campo Nossa Senhora da Penha de França. E hoje nós vamos continuar falando sobre porcentagem. 100%, 50%, 10%, 5%, 1%. Falamos sobre isso na aula passada. Resolvemos por cálculo mental, resolvemos outra situação usando a calculadora. Falei para vocês da importância de se usar tecnologias. Então, assim, antigamente a gente achava que o importante era só fazer a conta no papel. Hoje não. Hoje nós temos que aprender a utilizar as tecnologias porque estão em todo o nosso dia a dia. Se você vai trabalhar, você precisa utilizar computador, calculadora. Então, a gente não pode só fazer no papel. Tem que aprender a fazer o algoritmo, fazer o cálculo, mas você precisa aprender a usar as tecnologias também. Também fizemos o registro do cálculo mental e fizemos o algoritmo. Então, você já sabe que tem várias formas de se resolver uma mesma situação, problema, né? Hoje vamos ver como é usado para resolver situações do dia a dia. Como foi a situação do aumento do preço do tomate? Lembra que eu falei que tinha aquele agricultor familiar, que tinha tomate cereja e que eu amo tomate cereja? Não é mentira, é verdade mesmo. E aí esse tomate cereja da agricultura familiar, ele é agroecológico, não tem defensivos químicos, de fato é um tomate mais caro. E aí com essa situação agora da pandemia, algumas coisas sofreram reajuste. E foi um absurdo o reajuste do tomate, daquele tomatinho cereja, foi de 70%. Gente, olha, lembra que eu falei que 100% é o todo e 50% é a metade? Então, 70% é mais que a metade. É a metade mais 20%. Foi isso que a gente falou na aula passada. E aí, o tomate custava R$8. Como é que resolvemos? 70%, que é 70 sobre 100, vezes 8. Vamos fazer 70 vezes 8 sobre 100, que é igual a 70 vezes 8, 8 vezes 7, 56. Então, 70 vezes 8, 560. 560 dividido, aqui ó, 560 dividido por 100 é igual a 5,60. Ah, mas a professora fez esse cálculo rapidão assim? Não, é muito fácil, vou mostrar para vocês, ó. Quando a divisão for por 10, 100, 1000, tem uma maneira facinho de fazer. Se o número não tem vírgula, que é o caso do 560, você vai copiar o número, observem, ó, que é bem parecido, os algarismos são os mesmos. E aí vai olhar, ó, se tem 2 zeros, quando você faz a divisão, é como se você tivesse uma vírgula no final do número. Aí você pode contar, ó, 1, 2 casas, aí vai vir a vírgula. Então a professora não faz a conta rapidão de cabeça, não. É porque a gente usa esse artifício, tá? Então 560 dividido por 100, 1, 2 casas decimais, 5,60. Esse foi o reajuste. Então, 5,60 mais 8, que já custava o tomate, ele passou a custar R$13,60. Eu sei que já fizemos na aula passada, mas eu fiz questão de relembrar isso. Por quê? Depois de passar toda essa fase, com certeza vai haver uma queda no preço. Então, será que se tiver uma queda de 70%, o tomate volta a custar
R$8. E aí, aumentou 70%. Era R$8, aumentou 70%. Passou a custar R$13,60. E agora, será que se tiver uma queda de 70%, ele volta para os R$8? Vamos tentar fazer esse cálculo? Então, ó, 70% de R$13,60, que é o quilo do tomate. 70%, ou seja, 70 por 100, vezes R$13,60, que custa o quilo do tomate agora. 70 vezes R$13,60, dividido por 100. Então, 70 vezes R$13,60, 952. Dividido por 100, novamente aquela maneira que eu ensinei, ó. Repete os números e aí vamos fazer. Quantas casas vão ter? 2 zeros, 2 casas, ó. 1, 2, 9,52. Então, vai ter um desconto de R$9,52. Vamos ver então quanto irá ficar o preço do tomate depois que passar tudo isso. R$13,60, que é quanto custa agora, depois do aumento, menos R$9,52, R$4,08. Mas como? Por quê? Não era para ser 8? Não aumentou 70, diminuiu 70? Não tinha que voltar no mesmo preço? Eu quero muito que vocês pensem nisso. Parece que está errado a conta. Será que está errado essa conta? Acho que não. Vamos pensar assim, ó. Então, sempre que você fizer um cálculo, depois você tem que fazer a análise desse cálculo. Por quê? É assim, ó. Quando você calculou 70% de R$8, é 70% de um valor pequeno. Aí você teve um aumento, que foi considerável, mas é pequeno. Quando você fez 70% de R$13,60, será um montante maior, um valor maior. Então, o desconto também será maior. Então, às vezes você pensa, se aumentou 70 e diminuiu 70, voltou no mesmo preço. Não, está equivocado. Sempre que você fizer um cálculo, faça a análise do cálculo, tá bom? Partindo desse princípio do 100% é o total, lembra que a Maju tinha falado com o Adam? Então, tem outros princípios que eu quero que vocês continuem pensando, que são 100% é o total, por exemplo, 100% de 500. Então, 50% é só a metade, 10% é 10 vezes o valor de 1%, 5% é 5 vezes 1%, 1% é a centésima parte de 100. É 100 partes e você pega apenas uma. Com essas informações, nós podemos fazer vários cálculos, ó, tudo de cabeça. E aí, essa é a minha proposta, que a gente vai ver no próximo slide, que você vai fazer alguns cálculos comigo. Usando o que aprendemos, vai ser assim, ó, 100% de 500. Eu quero que vocês pensem, 100% de 500. 100% não é o todo, o total? Então, 100% de 500 é 500, é todo o 500. E 50% de 500? Lembra no slide anterior que eu falei? 50% é o quê? A metade. Então, se 500 é o todo, a metade de 500, 250. Não é difícil, vocês conseguem. 10% de 500 é a 10ª parte. Então, 10% de 500 é 500 dividido em 10 partes. 500 dividido por 10 é quanto? 50. E aí, mais um, último pra gente. 1% de 500 é 500 dividido em 100 partes. 500 dividido por 100, apenas 5. Então, essa foi um pouquinho dos cálculos mentais que a gente pode fazer. Fiquem em casa, se preparem para a próxima aula. Se for sair,
por favor, coloque a máscara. E aí, a gente vai se ver daqui um tempo para dar um abraço bem apertado. Beijos em todos. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.